Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós estamos na Semana Santa, hoje dia 2 de abril, segunda-feira santa. Queremos, em primeiro lugar, confiar essa nossa meditação, esse nosso momento de reflexão, à intercessão do bem-aventurado Papa João Paulo II. Hoje faz 7 anos que ele faleceu. Queremos realmente nos recordar desse grande Papa. Hoje, quando eu celebrei missa de manhã, eu disse aos fiéis, olha, todos os anos nós estávamos acostumados a rezar pela alma dele. Hoje ninguém vai rezar pela alma de João Paulo II. Não se reza pela alma de pessoas beatificadas. Nós já temos a certeza que está no céu, né? Então, nós vamos contar com a intercessão dele. Porque ele celebrou a sua Páscoa, ele já passou. Nós ainda não passamos. Ele já passou para a casa do Pai. Nós ainda estamos no exílio. Ele já está na pátria. Nós estamos ainda por aqui. Nessas breves reflexões que nós gostaríamos de fazer, eu gostaria de propor para vocês um pequeno itinerário baseado, assim, muito de longe, mas inspirado no livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Na verdade, seria inadequado eu dizer que eu vou comentar o livro, não é isso. Eu vou tomar algumas reflexões do livro, mas mais como nota de rodapé. As reflexões que eu gostaria de fazer são mais uma aplicação a nós mesmos, às nossas necessidades espirituais, para a nossa vivência da Semana Santa. Em primeiro lugar, o que é que nós vivemos na Semana Santa? Vivemos esta última semana de Jesus aqui na Terra. Nós vivemos esse grande drama espiritual, vivemos uma realidade, um duelo entre uma vida e a morte. E é por isso que nós chamamos de Páscoa, de passagem. Porque existe uma luta. Agora, essa luta, ela acontece, antes de tudo, em nós mesmos. Acontece dentro de nós. O palco dessa luta para vivermos a Semana Santa, é um palco interior. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que existe um inimigo que quer que nós estejamos distraídos, preocupados com outras coisas, que não quer que nós vivamos a Semana Santa. Não quer que nós tomemos como vida interior essa Semana Santa. Eu gostaria de recordar aqui o Concílio de Trento, no decreto sobre a Eucaristia. Ele diz assim: os santos padres nos recordam que existem 3 formas de receber a comunhão. Isso, os padres de Trento, os bispos de Trento, estão lembrando que já desde a antiguidade, na igreja, tem 3 formas de receber a comunhão. Então, eu gostaria de fazer uma analogia. Existem 3 formas de você viver também a Semana Santa. Quais são as 3 formas de receber a comunhão? Primeira, sacramentalmente. Só sacramentalmente. Quem recebe a comunhão só sacramentalmente, nos diz o Concílio de Trento, são os pecadores.
eles só recebem sacramentalmente. Você vai, entra na fila, vai lá e recebe Jesus. É Jesus que você está recebendo. Objetivamente, é Ele. Só que você não está comungando. Porque existe uma outra forma de comungar. Número 2. Espiritualmente. Você pode comungar espiritualmente quando você não pôde comungar sacramentalmente, você não entrou na fila da comunhão, você não tem missa, você não foi à missa, você não tem um ministro que te dê a comunhão, mas você espiritualmente coloca o seu coração em sintonia com Jesus e você comunga, põe o seu coração na sintonia dele, põe o seu coração espiritualmente, e quando eu digo espiritualmente, cuidado, hein? Tem gente que pensa que espiritualmente quer dizer ficticiamente, espiritualmente quer dizer não faz de conta, no mundo de mentirinha, faz de conta que eu estou comungando. Não, espiritualmente é o que mais importa numa comunhão. Quando você, com o seu coração convertido, ou que pelo menos está lutando pela conversão, quer colocar sua vontade em sintonia com Deus, com nosso Senhor. E a terceira forma é sacramentalmente e espiritualmente. Ou seja, quando você de fato recebe o sacramento e quando você de fato espiritualmente está em comunhão. Então você pode receber a comunhão dessas 3 maneiras. Entrar na fila, como a gente costuma dizer, né? Já ouvi isso de vários pregadores, né? Com o Papa Hóstia, né? É um pouco uma expressão inadequada, porque ela não é desrespeitosa só para quem está comungando, é desrespeitosa também para com o Santíssimo, mas só para transmitir a ideia de que você está comungando sacramentalmente, mas aquilo para a sua alma não só não está fazendo bem, como está fazendo mal. Como diz São Paulo, quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Então você pode se aproximar da Semana Santa e celebrar os santos mistérios da Semana Santa de corpo presente. Sacramentalmente nós vamos lá, né? Celebrar a instituição da Eucaristia na missa, de lava-pés na ceia do Senhor. Você vai lá, olha a cena, mas você não quer se converter, você não quer mudar de vida, você não quer se encontrar com Deus, você não quer que Deus visite você, porque você não está vivendo aquilo espiritualmente. Então, é uma tentação muito grande para um padre, durante a Semana Santa, estar todo preocupado, principalmente nós que temos zelo pela liturgia, né? Ficar todo preocupado se as coisas vão sair certinhas liturgicamente, se o incenso vai entrar na hora certa, se a música vai entrar na hora certa, não é? Se eu estou usando a casula adequada, se o cálice está combinando com a âmbola, ou se as flores foram colocadas no lugar certo. Tudo isso está muito bom, eu não estou desprezando a liturgia da igreja. Não estou desprezando a liturgia da igreja. Tudo isso é importante porque nós não somos somente alma, nós somos também corpo e nós precisamos, não é, viver aquilo que nosso Senhor deixou. Ele deixou sinais visíveis de realidade invisível. Mas cuidado de você abraçar os sinais visíveis e esquecer o invisível. Esquecer que você está vivendo algo. Agora, é necessário que você espiritualmente se disponha, se predisponha. Por quê? Porque na hora que você estiver celebrando, muitas vezes você vai ser atacado pelas distrações suas, mas também do demônio.
é a distração atmosférica, porque está muito quente, é a distração do ambiente, sei lá o quê. Mas saibam, nós vamos celebrar, é importante nos configurarmos aquilo que estamos celebrando, né? O bispo, quando na ordenação, ele coloca a patena com a hóstia e o cálice com o vinho nas mãos do neo-ordenado, do padre, né? Pede ao padre que ele então se configure, que ele entre em sintonia com aquilo que ele irá tocar com suas mãos. O texto em latim diz quod tractabis. Tractare em latim quer dizer tocar com as mãos, né? Viva o que você vai tratar, o que você vai tocar com suas mãos. Então, onde é que está essa mors et vita duelos? Esse duelo de vida e de morte, não é? Na sequência de Páscoa, aquele hino que se canta antes do Evangelho, sentados, né? Tem a segunda leitura. Entre a aclamação e a segunda leitura, a segunda leitura e a aclamação tem uma sequência. Victime Pascalis laude. O louvor, os louvores, laudes da vítima pascal. Imolem, ó cristãos, o louvor da vítima pascal. Então, mors et vita duello conflixerunt mirando. A morte e a vida travaram um duelo admirável. Um duelo formidável. Este duelo deve entrar na nossa Semana Santa. Você deve viver esse drama. Nós nos aproximamos, nós estamos nos abeirando de dias importantíssimos espiritualmente, porque são dias que nós devemos então viver um drama interior. Se você não vai viver o drama interior, a sua Semana Santa talvez seja muito superficial. Então você precisa viver essa passagem. Você precisa realmente passar. Páscoa. Como é que você vai cantar aleluia no domingo de manhã ou na vigília pascal, no sábado à noite, se você realmente não morreu para os seus pecados na Sexta-feira Santa? E que passagem é essa que nós precisamos viver? Em primeiro lugar, meus queridos, nós temos que nos dar conta de que nós somos chamados à santidade. Todo mundo fala do Concílio Vaticano II, etc. Nós somos a favor do Concílio Vaticano II. Né? Se espalhou pela internet aí uma fama de que o padre Paulo Ricardo ele é contra o Concílio Vaticano II. Né? Mas os grandes dons do concílio estão sendo esquecidos. Eu até gostaria depois de fazer uma série de programas, talvez um curso, né, intitulado, no site, intitulado O Concílio Vaticano II Esquecido. Né? O Vaticano II, grande concílio esquecido. Se fala muito dele, mas não se fala o que ele falou. Entende? E uma das coisas importantíssimas do Concílio Vaticano II é essa consciência, essa retomada de consciência da Igreja, que a Igreja sempre teve, mas estava esquecida, essa retomada de consciência da Igreja da vocação universal à santidade. Nós somos chamados à santidade. Agora, o que é isso? O que quer dizer que nós somos chamados à santidade? Não quer dizer, atenção,
não quer dizer simplesmente parar de pecar. Santidade é mais do que isso. Parar de pecar é o primeiro passo. Parar de pecar é condição sine qua non para você começar o seu caminho de santidade. Mas não é só isso. Porque, assim, por exemplo, a Canção Nova colocou no ar esse PHN, né? Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou pecar. Isso é coisa boa. O método é excelente. O método é excelente. Muito bom. Só que esse é o primeiro passo. Não pecar é o passo que se pressupõe antes de você começar o seu caminho de santidade. Nós somos chamados à santidade. E um padre é chamado mais ainda. O próprio Código de Direito Canônico diz que o sacerdote, por um título especial, ou seja, a ordenação sacerdotal, tem obrigação de buscar a santidade. Obrigação de buscar a santidade todo mundo tem. Mas o que o Código está dizendo é que o cristão normal, ele é obrigado a buscar a santidade por causa do batismo. O que o Código diz é, você, porém, é chamado à santidade por causa da ordenação. Também, é uma razão a mais, para reforçar. E santidade quer dizer o quê? Se nós formos olhar os autores espirituais, desde o tempo dos padres do deserto, passando pelos autores medievais, passando pelos autores do tempo da Contra-Reforma, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os autores espirituais mais recentes, todos, quando falam da vida espiritual, falam de 3 andares que a gente tem que pelos quais a gente tem que passar. Primeiro andar, eu chamo de via purgativa, né? É a fase da purificação. Segundo andar, via iluminativa, é a fase em que você desenvolve as virtudes. Terceiro andar, via unitiva, em que você recebe os dons místicos superiores e finalmente então você está vivendo aqui na terra uma pregustação daquilo que você viverá no céu. Muito bem. Essas 3 fases, é importante que vocês saibam disso, gente. Enquanto você estiver cometendo pecados graves, você nem começou. Não fique perguntando, em que fase que eu estou? Não está. Se você está cometendo pecados graves, se você ainda está na vida da carne, você está fora. Você está no preâmbulo. Você está numa fase chamada conversão. Você está tentando se converter. A boa notícia é que você não precisa fazer grande distinção para saber quando você está quando você está na conversão ou quando você está na fase purgativa, porque as coisas que se tem que fazer na fase purgativa e na fase da conversão é a mesma coisa. É penitência, mortificação, oração, mudança de mentalidade, entrega a Deus, desapego das paixões carnais e assim por diante. Então, como nós, aqui, a não ser que você seja alguém já progredido espiritualmente, coisa que eu não me considero, e me desculpem a minha baixa consideração que eu tenho de vocês, acho que também vocês não são, né? Pelo que conheço de vossas mercês. Então, entre nós temos 2 raças de gente.
né? Aqueles que já começaram a via purgativa e aqueles que ainda estão aloitando, como diz na linguagem cuiabana, ainda estão lutando para começar a via purgativa, né? Então, aqueles que estão no processo de conversão, deixando os pecados mais graves, e aquelas pessoas que já superaram a fase dos pecados graves e estão na fase de purificação, na via purgativa. Ok? Mais ou menos as coisas são as mesmas, então vou tratar aqui a realidade de uma forma só. Vejam, nós precisamos entender uma coisa. Não é possível entrar na vida verdadeira sem morrer. Essa é a verdade básica do cristianismo. Se você não está querendo morrer, meu irmãozinho, você está na religião errada. Não existe outro caminho. Mas, padre, o que é isso? Eu acho que Deus é amor. O senhor prega um Deus carrancudo, um Deus que quer ver sangue, um Deus que quer matar as pessoas, que a pessoa tem que ser punida, um Deus... Meu irmão, Deus é amor. Deus é amor. É evidente que Deus é amor. Só que acontece o seguinte: Deus é amor, e amor nessa vida aqui, preste atenção, amor nessa vida aqui só tem um jeito de viver. Chama-se mortificação. Exatamente porque Deus é amor, que não tem jeito de você viver essa vida sem se mortificar. Então aqui nós temos a centralidade do mistério pascal na nossa vida espiritual. Vocês querem ser cristãos de verdade? Vocês precisam assumir a centralidade desse mistério pascal, o mistério da morte e da ressurreição. Repito, porque é importante. Tem que ficar no seu coração. Se você se distraiu, preste atenção agora. Mais uma vez, Deus é amor. Não tenho dúvida. Exatamente por isso, você tem que amar. Alguém duvida disso? Se Deus é amor, Ele quer que nós amemos. Amém? Tem outra alternativa aí? Alguém tem alguma alternativa? Deus é amor, por isso eu tenho todo o direito de ser sem vergonha, safado, egoísta, entendeu? Filha da mãe, mentiroso, aproveitador, passar a perna nos outros, porque Deus é amor, né? Deus é uma gracinha. Então, já que Deus é uma gracinha, eu posso ser um filho da mãe, entendeu? Eu posso aprontar todas. É isso? Tem cabimento isso? Não. Só tem cabimento se eu disser que Deus é amor e Ele quer me introduzir na vida de amor no céu. Confere? Outra alternativa não há. Ele quer que eu ame. Nesta vida, meus senhores, nesta vida, não há como amar sem mortificação. Nesta vida aqui, amar é necessariamente morrer. Dar a vida para o outro, não tem como. Me dê um exemplo de amor em que não há mortificação. Não tem. Ah, não, mas eu quando namorava, estava namorando a gatinha, eu amava, etc. Aquilo não tinha sacrifício nenhum. E você chama isso de amor? Eu chamo isso de falta de poxa vida. Falta de vergonha na cara. Nessa vida aqui, você começa a amar
Quando a pessoa se torna pesada. Enquanto você está achando a pessoa uma gracinha, né? Você vai lá, conheceu a menina, você tá... aquele olhar mágico, né? Só saindo faísca, assim... testosterona a 1000. Você diz, eu estou amando. Tá amando coisa nenhuma. Você está num parque de diversões, entendeu? Quando baixar o nível das paixões, quando você começar a conhecer os defeitos dela, quando você tiver que perdoá-la, aí começou o amor. Você quer saber se você ama uma pessoa? Pergunte se essa pessoa é pesada para você. Se a pessoa começou a ser um peso, e você mesmo assim está suportando aquele peso, o amor começou. É assim com os nossos pais? É ou não é? Meus pais vão completar 50 anos de casado. Né? Estão caminhando para os 50 anos. Nessa história de 50 anos de casado, gente, quantas vezes não tiveram que se perdoar, que se suportar mutuamente, etc e tal. Hoje, depois de 50 anos, já se acostumaram um com o outro, etc e tal. Né? A gente vê claramente que eles estão numa fase lúdica da vida, entendeu? É só brincadeira um com o outro, etc e tal. Um faz brincadeira, pega no pé do outro, isso e aquilo, mas logo tem aquela tranquilidade, intimidade. Mas quanto peso tiveram que suportar. E eu olho hoje isso dentro de mim. Existe em mim uma grande certeza. Eu tive, assim, só para entenderem, né? O amor da mãe pelo pai não é competição do amor da mãe pelo filho. Porque é o mesmo coração que ama, mas é um amor que é cultivado em terrenos diferentes. Mas que beleza quando eu descobri na minha vida, que grande conversão que foi para mim, quando eu descobri que se minha mãe tivesse que escolher entre ficar com meu pai e fazer de mim um projeto de vida, ela preferiria meu pai. Ou seja, não sei se está dando para entender, ou seja, eu sempre serei o filho amado dela, mas eu tenho a minha vida. A vida dela é com meu pai. Está entendendo? O projeto de vida dela é com meu pai. Essa tranquilidade, essa felicidade de saber, puxa vida, que bom. Né? Eu ponho, né, a frase é inadequada, mas eu ponho nessa frase, que bom saber que minha mãe ama meu pai mais do que a mim. Isso dá uma solidez no coração de um rapaz, que é um negócio incrível. Ou seja, minha mãe não vai largar meu pai. Porque acontece aqueles momentos bobos de infância e da adolescência em que você quer competir e quer colocar sua mãe na escolha de ou eu ou ele. Isso é estupidez. Quando você vê que seus pais não vão se trair e se largar por nada desse mundo, isso cria em você uma certeza. Você vê os dois brigando, em você tem uma certeza, vai passar. Vai passar. O amor que é pesado. O amor que passa pelas crises. Meus queridos, nós precisamos entender isso.
que se eu quero realmente seguir o Deus de amor, eu preciso amar. Mas amar significa que aos poucos os interesses vão desaparecer e você vai ter que segurar firme e amar por pura opinião. A gente fala no popular opinião para dizer pura força de vontade. Gostaria de ilustrar isso com um livro do Antigo Testamento, o livro de Jó. O livro de Jó nos fala como é difícil essa luta do amor, essa luta do amor que se torna pesado, o amor que precisa aprender a ser desinteressado. Qual é a temática do livro de Jó? A temática do livro de Jó é o seguinte: Satanás chega para Deus e diz: olha aqui, ninguém ama você, todo mundo é interesseiro. A temática do livro de Jó, é interessante isso, não é se Deus me ama, mas é se o ser humano é capaz de amar Deus. Porque a gente pensa assim, não, Jó foi tentado, né? Então, ali a tentação para Jó era o quê? É dizer, Deus não me ama, Deus me castigou, Deus é cruel, etc. Essa é a tentação. Mas não é esse o tema do livro. O tema do livro é colocado quando Satanás vai lá na presença de Deus e Deus chega e diz assim, ó, você que andou passeando aí pela terra, você viu? Viu Jó? Meu servo é um justo, é um homem bom. Satanás diz, imagina, bom, ele ama você? Ama nada. Mas também, queria ver não amar, né? Também do jeito que você abençoou ele. O cara é rico. Tem uma família que é uma bênção. Tá cheio de saúde, não quer que ame você? Tira essas bênçãos dele, para você ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus permitiu a aprovação. Primeiro, Jó, que era rico, ficou pobre. Depois, Jó, que tinha uma família maravilhosa, perdeu os filhos todos. Mas Deus, quando permite a tentação, ele permite caprichada, né? Morreram os filhos, mas a mulher ficou para atazanar a vida dele. A mulher ficou lá para colocar o dedo na chaga e dizer, tá vendo? O que adiantou? Para acusar, ajudar a patrocinar um pouco a situação de Satanás, entendeu? Verbalizar. E deixou também uns amigos para acusá-lo, para tentá-lo. E finalmente Jó perdeu a saúde, ficou leproso. E de uma forma tão feia que começou a limpar as feridas dele com um caco de telha. Só uma nota de rodapé para uma meditação espiritual posterior. Vejam aqui os 3 votos de pobreza, obediência e castidade. Pobreza, Jó perdeu tudo. Castidade, perdeu a família, as pessoas que ele amava. Obediência, o próprio eu dele foi atingido na doença, onde ele teve que aceitar o que ele não queria aceitar. Na história de Jó, se nós formos ver o livro de Jó,
o bem-aventurado Jó, o santo Jó. São Gregório Magno, quando ele escreve o seu grande comentário moral sobre o livro de Jó, ele não cansa de elogiar esse bem-aventurado. No entanto, nós temos que dar o braço a torcer. Jó não foi imaculado não, hein? Jó, chegou uma hora lá que ele vacilou. Começou a xingar Deus, começou a se revoltar. Então, Jó é ao mesmo tempo um bem-aventurado, paciente, né? A paciência de Jó é proverbial, mas ao mesmo tempo é também um homem questionador de Deus. Precisaria passar o tempo para que viesse o Jó verdadeiro. E o Jó verdadeiro é Jesus. Jesus, na cruz, realiza a profecia de Jó. Jesus na cruz é aquele que foi tocado por Deus no seu amor. Mais do que Jó, Jesus foi abençoado por Deus. Eis meu filho muito amado, no qual eu coloquei toda a minha complacência, meu amor, minha misericórdia, minha bondade, minhas graças, minhas bênçãos. Eis aí meu filho muito amado, no qual repousa o meu espírito de amor. Filho muito amado. Mas exatamente porque o Pai declarou todo o seu amor por Jesus, é que vem a hora de Satanás. A hora em que Jesus foi ferido. Ele perdeu tudo. E perdeu mais do que Jó. Perdeu a propriedade. Jesus morre pobre na cruz. Nu. Sem nada. Sem um trapo que o cobrisse. Jesus perdeu todos os apegos que ele poderia ter, familiares. A última entrega foi Maria. Eis aí tua mãe. Mas antes disso, foram caindo os amigos um por um. Pedro, Judas. Jesus foi traído pelos sumos sacerdotes, Herodes, Pilatos, a multidão, os discípulos foram sucumbindo um por um. E Jesus morre uma morte dolorosíssima, com uma dor que não é somente física, mas uma realidade espiritual, porque a grande realidade que os místicos nos revelam é que o maior sofrimento de Cristo não foi físico, foi espiritual, foi invisível aos olhos. Foi o fato de que ele sentiu as penas do inferno. Ou seja, Jesus na cruz, quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está expressando verbalmente com o Salmo as penas do inferno, o total abandono que ele está sentindo. Vamos ser bem objetivos, gente. Jesus foi tentado até o limite último de toda a tentação. E ele continuou amando Deus. Eis aí o milagre. O amor desinteressado veio e se fez carne. Um amor que não ganhou nada. Jesus é, na sua divina pessoa, a união do amor infinito de Deus pelo homem e do amor perfeito do homem por Deus. No seu coração humano, Jesus realiza a profecia de Jó
e ama a Deus de forma totalmente desinteressada, ama a Deus tendo perdido Deus. Ama a Deus tendo perdido toda graça, e por isso ele se tornou a graça em pessoa. Ou seja, Jesus ama de graça, porque ama sem interesse, ama de uma forma que nós não seríamos capazes de amar. Ama de forma totalmente desinteressada. Vamos dizer de forma mais objetiva. Vocês sabem que eu tenho vivido alguns momentos de sofrimento, também não vamos exagerar, que não está um negócio assim, uma tortura alucinante, mas sofrimento sim. E uma das coisas que mais me faz sofrer é ver nessa história toda o sofrimento da minha família. Porque, assim, que eu sofra não é de admirar. Eu também não sou um idiota. Eu estou há quantos anos provocando, chamando para briga? Eu achei até que demorou bastante, né? Demorou bastante para reagirem. Finalmente estão acontecendo reações. Já era previsto. Já era pensado. Está pouco ainda. E estou me preparando para mais. Mas nós temos nossos apegos. Mas deixa eu dizer uma das coisas para mim que são mais evidentes do quanto eu não amo a Deus de forma desinteressada. Como eu sei que essa vida vai passar e que eu devo fugir de tudo que eu puder, fugir da tentação de pecar, desagradar a Deus e cair no fogo do inferno, como minha preocupação tem que ser de evitar o inferno e ir para o céu, eu vou confessar para vocês meu pecado. Eu não amo a Deus de forma desinteressada. Não consigo. Não consigo ainda. Quando eu for gente grande no céu, conseguirei. Depois de uns 14 bilhões de anos no purgatório. Se Deus quiser, na sua infinita misericórdia, me admitir no céu. Mas no céu, quando a gente for gente grande, lá no céu, quando nós formos adultos, nós amaremos a Deus de forma desinteressada. Amaremos como somos amados. Por enquanto, eu amo de forma interesseira. Sinceramente, se não tivesse céu, eu acho que eu não seria padre. Se não houvesse um prêmio eterno, eu não ia entrar nessa confusão. Está entendendo? Eu só entrei nessa confusão. Eu só chamei o diabo para briga. Porque não pensem não, o pessoal está dizendo, padre, o senhor tem oposição fora da igreja, o senhor tem oposição dentro da igreja, o senhor tem oposição sei lá onde. São Paulo aos Efésios já falou que não é contra a carne, contra o sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades, os espíritos imundos que estão espalhados pelos ares. Pelos ares quer dizer que está em tudo quanto é lugar. Se fosse só a carne e o sangue, eu me fechava dentro do meu quarto e estava tranquilo. Mas o desgraçado do capeta, ou como dizia o Padre Pio, chamava ele de o cosaccio. Cosaccio é um depreciativo de coisa, né? O coisa ruim, entendeu? Cosaccio. Mas o cosaccio visita a gente em tudo quanto é lugar. Estão espalhados nos ares, quer dizer, não tem lugar para ele. Tudo quanto é lugar é lugar. É durante a missa, é no quarto, é no confessionário, aonde for. Não me admira que o demônio queira acabar comigo. Quando um sujeito resolve ser padre, quando um sujeito
quer ser padre, o que ele está fazendo é desafiar o demônio, né? Um cara, para ser padre, precisa ser homem, no sentido de coragem. O cara, para ser padre, ele está pegando a peixeira, riscando no chão assim, e dizendo, pisa aqui, desgraçado. Está chamando para briga. Está chamando para briga. Então, não pense assim, eu vou ser padre, que bom, que lindo, Jesus vai me proteger. Vai, mas se prepare para a paulada. Grandes santos tiveram até lutas físicas com o demônio. Grandes santos como São João Maria Vianney, como o Santo Padre Pio de Pietrelcina, São João da Cruz, Santa Gema Galgani, todos apanharam fisicamente do demônio, para nos ensinar. Interessante que a maior parte dos santos que apanharam fisicamente são padres, né? Padres, sacerdotes, para nos ensinar que nós, como padres, iremos sofrer ataques do demônio, se não físicos, pelo menos de outro jeito. Agora vamos ser bem sinceros. Para que eu ia entrar nessa briga maluca se eu não tivesse esperança de que o céu vai ser muito melhor? Vamos ser bem sinceros? Esse negócio aqui é um investimento. Entende? Eu estou dando minha vida inteira, mas estou dando por quê? Porque eu sei que eu vou receber muito mais. Eu vi o tesouro escondido. A gente vê na fé. Nosso Senhor prometeu. Tem gente que fica assim, preocupada. Não, eu não vou querer ser padre porque eu vou ter que dar a vida inteira. Não, da vida inteira você vai ter que dar sendo padre, sendo leigo, seja do jeito que for. Primeiro começamos por aí a conversa. Deus quer que você o ame completamente, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Segunda coisa, você vai dar tudo que você tem? Sim, mas isso é isso é um bruta de um investimento. É como se Deus estivesse pedindo para você, você me dá 1 centavo, que eu te dou 100 trilhões de dólares. Aí você diz, não, eu estou apegado a meu 1 centavo, eu não vou dar meu centavinho. Como você não vai dar meu centavinho? Eu só tenho esse. Larga esse idiota. Você não quer dar 1 centavo em troca de um negócio absurdo de dinheiro que a gente não sabe nem quanto zero tem aquilo. Entende? É isso que Jesus nos ensina quando ele ensina que quem vai alegremente vende tudo que tem para comprar o terreno onde está o tesouro escondido, está fazendo isso. Agora, para fazer isso, você precisa ter fé, né? Então, sinceramente, eu creio nesse negócio. Eu creio na salvação eterna. Eu creio que vale a pena entrar nessa briga. E se não cresce, acho que não entraria. Agora, aqui que está o problema e a confissão do meu pecado. A confissão do meu pecado é isso. Eu não amo a Deus de graça. Entendeu? Eu amo a Deus porque eu temo o inferno e sonho com a recompensa do céu. Então, nesse sentido, eu gostaria que um dia eu fosse adulto e parasse com essa estupidez e amasse a Deus simplesmente porque Ele é meu Pai. E acabou. Eu parasse de ser escravo, porque o escravo obedece ao seu senhor com medo da chibata. Eu obedeço a Deus com medo do inferno. Eu parasse de ser sem vergonha e parasse de ser mercenário, porque o mercenário obedece ao seu senhor esperando a recompensa. Eu faço isso porque eu espero o céu. Então no meu coração tem ainda um coração de escravo e de mercenário, porque eu temo a dor do inferno e espero a recompensa do céu. Agora os santos, os grandes, aqueles que chegaram a ser adulto, não nós que somos porcaria, o pessoal que chegou a ser adulto na fé, que dizem claramente
que amam a Deus não por causa do céu e nem temem a Deus por causa do inferno. Aquela poesia que é atribuída a Santa Teresa d'Ávila, depois não é dela, mas, né? No me mueve mi Dios. Depois, numa outra palestra, eu vou pegar a poesia e ler para vocês, né? Mas ela diz na poesia, né, que não me move a amar a Deus, nem o céu nem o inferno. Amar a Deus no céu e temer a Deus com o inferno, né? Porque mesmo que não houvesse céu, eu te amaria, e mesmo que não houvesse inferno, eu te temeria. O que me move, meu Deus, é ver-te na cruz, crucificado por mim, por amor a mim. É isso que me move, ver que você me amou tanto assim. Aí é um santo, aí é uma santa. Chegou a amar a Deus. Agora, vamos entender isso. Vamos fazer o nosso exame de consciência. Vamos viver essa Semana Santa espiritualmente. O negócio aqui não é só uma vivência, eu vou lá, participo do sacramento. Não vá lá como um pecador, vá como um filho de Deus que quer realmente se converter. Entre nessa luta espiritual e deixe-se atingir pelo amor de Deus na cruz de Cristo, para quem sabe a gente melhorar. Se você está ainda na fase em que você precisa de conversão, largue os seus pecados. Se você está na fase da purificação, abrace a sua cruz. E aí, neste caminho de purificação, nós nos deixemos atingir por esse amor desinteressado totalmente, que é o amor de Jesus. Jesus amou perfeitamente o Pai e nos amou perfeitamente, de forma desinteressada. Ele não recebeu nada. Ele já tinha o céu, ele perdeu o céu literalmente, no sentido que assumiu a nossa humanidade. Por favor, não estou querendo ser herege, não. Como diz São Leão Magno, ao assumir a nossa humanidade, ele não perdeu o que era, mas assumiu o que não era. Até aí, cristologicamente, estamos na ortodoxia. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, humanamente, ele veio viver essa condição de servo humano, ele viveu a nossa condição em tudo, e inclusive mais do que aquilo que nós jamais experimentaremos, ele viveu realmente esse total abandono, as penas do inferno, numa total gratuidade, por nós, por amor a nós. E amou a Deus de forma plena. Ele é o Jó verdadeiro. É ele que, provado por Satanás, amou a Deus, mesmo quando chagado, mesmo quando tornou-se o homem das dores, mesmo quando tornou-se aquele homem desfigurado. Amou. É fácil amar a Deus quando você está ungido, cheio de glória e esplendor. Não é? Eis aí meu filho, no qual coloquei toda a minha benemerência. Mas quando a graça foi eclipsada, né? Aquela cena do Horto das Oliveiras, que aparece no filme do Mel Gibson, um certo momento em que o demônio começa a tentar Jesus, e a lua é encoberta por uma nuvem escura, o rosto de Jesus fica completamente escuro e ele cai, desmaia no chão. Não é? É um símbolo cinematográfico da noite escura, das penas infernais que Nosso Senhor deve ter sofrido por amor a nós. Amor desinteressado. Nosso amor é interesseiro. Vamos fazer um exame de consciência e ver os nossos interesses. Qual o seu interesse? São os prazeres físicos, o bem-estar, é família, afetos, amizades, dinheiro, fama, sucesso? São interesses carnais? Ou seus interesses são também interesses espirituais que você precisa purificar, de amar a Deus simplesmente pela recompensa do céu e não amar a Deus como um verdadeiro filho? Onde é que está o seu coração interesseiro?
Coloque seu coração interesseiro diante do coração desinteressado de Jesus. Faça o seu coração se encontrar com o dele. E viva este momento de vergonha espiritual desse exame de consciência, que é tão importante para a nossa conversão.